Olá, eu quero saudar a todos vocês, que nos assistem através deste vídeo. Se você nos assiste, se você vai assistir esse vídeo pela manhã, então um bom dia para você. Se você for assistir à tarde, uma boa tarde. Mas se você for assistir à noite, uma boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de mais uma vez poder estar compartilhando a palavra de Deus com você. O objetivo é trazer, de fato, uma palavra para edificação da sua vida, para que você tenha cada vez mais certeza da obra de Cristo na sua vida. Quem você é em Cristo Jesus, o que foi que Cristo fez por você. Isto é suficiente para vivermos uma vida longe do pecado, longe do legalismo, e vivermos de fato uma vida cristã consciente diante daquilo que Cristo é na minha vida e na sua vida. Então eu quero convidar você para analisarmos o texto bíblico que se encontra em Colossenses, no seu capítulo 1, e eu quero tratar do tema sobre a excelência de Cristo ou a preeminência de Cristo. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17. O texto nos diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amados, o interessante é que quando Paulo escreve, certamente mostrando toda essa preeminência de Cristo, e tinha um propósito. Os falsos mestres de Colossos, assim como os falsos mestres dos nossos dias, não negam a importância de Cristo, mas também não lhe dão a preeminência. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação de Deus, e não o próprio Deus encarnado. Hoje, os muçulmanos pregam que Cristo foi um grande profeta, mas não o supremo profeta. Os espíritas dizem que ele é um espírito de luz que não precisou se reencarnar, mas não o eterno Deus encarnado. Os romanos dizem que ele é um mediador, mas não o único mediador entre Deus e os homens. Os testemunhas de Jeová dizem que ele foi o agente da criação, mas não o eterno Deus. E aí surge a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse texto, amados, nos mostra a excelência de Cristo. É sobre isso que eu quero tratar com você. A excelência de Cristo na obra da salvação e na obra da criação. Primeiro, ele nos mostra assim a excelência de Cristo na obra da salvação, conforme está nos versículos 13 e 14. E no versículo 13,
ele mostra essa excelência de Cristo na salvação, quando ele afirma no versículo 13, que ele nos libertou, né, do império das trevas. A palavra libertou significa libertar do perigo. Não poderíamos libertar nós mesmos da culpa e penalidade do pecado, mas Jesus nos libertou. Estávamos em perigo de passar toda a eternidade nas trevas, longe de Deus, mas Cristo nos libertou do poder das trevas. O império das trevas é a esfera em que Satanás exerce a sua jurisdição. É o campo de ação de Satanás, dominando sobre os corações, as vidas e as atividades dos homens. Mateus diz lá, né, que estávamos na casa do valente. Atos, Paulo falando lá em Atos 26, diz que nós estávamos na potestade de Satanás. E quando ele trata em Efésios, ele nos diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Cristo nos libertou. Então, essa palavra traz o sentido, amados, que de fato a obra de Deus foi consumada em Cristo Jesus. Ele nos transportou, o versículo 13 também nos diz, para o reino do Filho amado, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No mundo antigo, quando um império obtinha vitória sobre outro, existia o costume de trasladar, né, inteiramente a população vencida a outro país. A exemplo, a Assíria e Babilônia, que aconteceu isso. Deus não transportou os vencidos, mas os vencedores. Deus nos arrancou de fato da casa do valente, nos libertou da potestade de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o seu domínio, o seu poder. Deus nos tirou, né, do reino obscuro, dos ideais falsos, imaginários, para introduzir-nos na terra, né, banhada pelo sol do conhecimento claro e da expectativa realista do plano de Deus. Tirou-nos também, amados, da esfera dos desejos pervertidos, né, ao bem-aventurado, né, desejo do anelo que hoje nós temos pela pessoa de Cristo e também em fazer a sua vontade. Então foi um translado das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e os trouxe para a terra prometida, assim o Senhor nos libertou também e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado. O versículo 14 nos diz o seguinte, amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos redimiu. A palavra redimiu significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento de um resgate. Paulo não está dizendo que o resgate foi pago por Satanás para que fôssemos libertos do reino das trevas. Por sua morte e ressurreição, Jesus satisfaz as demandas da lei de Deus e nos redimiu né, com o seu sangue, conforme diz o capítulo 1 de Efésios, versículo 7. Satanás procura, né, nos acusar, porque ele sabe que nós
somos culpados de quebrar a lei de Deus, mas o resgate foi pago por Cristo no Calvário, nos redimiu e agora estamos quites com a lei de Deus. É o que Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34 nos diz. A redenção, amados, implica em libertação da maldição da lei, conforme Paulo diz aos Gálatas no seu capítulo 3. E também em libertação da escravidão do pecado, como Paulo fala aos Romanos no capítulo 7. No versículo 14, ele também nos diz a excelência de Cristo na salvação, quando ele nos diz no versículo 14 também que ele nos perdoou em Cristo. A palavra perdão significa deixar o outro livre ou cancelar a dívida. Cristo não apenas nos deixa ir livres e transferiu-nos para o reino da luz, mas também ele cancelou toda a dívida que tínhamos como escravos. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não pode encontrar mais nada nos nossos arquivos que possa nos condenar. E Paulo, quando trata aos Colossenses no capítulo 2, dizendo o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A barreira entre o pecador e o Deus Santo foi removida, e damos graças a Deus por isso. A mancha do pecado não lhe fica nas mãos, nem mesmo Satanás resiste ao sangue do Cordeiro. O perdão de Cristo não é uma desculpa assim para pecar, mas é um encorajamento para a obediência. O perdão de Cristo é o referencial do perdão que devemos oferecer também, conforme Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, no versículo 13, quando ele nos diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, mostra a excelência de Cristo na salvação. Esses textos nos mostram a preeminência de Cristo na salvação, mostrando que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amado, ou seja, e Ele nos redimiu, e Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. E Paulo segue com o seu pensamento, e agora ele trata, amados, da excelência de Cristo na obra da criação, do versículos 15 ao versículo 17. E ele diz o seguinte, no versículo 15: o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus, amados, é a exegese de Deus, o revelador do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Graças a Deus. Imagem não é imitação. Tudo que Deus o é igualmente Jesus. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. A parte de Jesus, a imagem perfeita do Deus invisível, Deus o infinito, Espírito, não pode ser visto pelo homem. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível e palpável, conforme João relata. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber quem é Deus,
olhe para Jesus. Exemplo, eu quero mostrar alguns exemplos para vocês, aqui para você realmente ver Deus na pessoa de Cristo. João no capítulo 1, versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, nos diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus no seu capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses, no texto que nós estamos meditando, refletindo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, nos diz: ele é a imagem do Deus invisível. No capítulo 2, versículo 9, diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João capítulo 14, versículo 9, João capítulo 14, versículo 9, nos diz, ele falando com Filipe, disse para Filipe: Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. Em João capítulo 10, versículo 30, João 10, 30, ele diz: eu e o Pai somos um. No texto de Colossenses que nós estamos, no capítulo 1, versículo 13, nos diz que Jesus é o amado Filho de Deus. Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Capítulo 15, na parte B do versículo, diz: o primogênito de toda a criação. A expressão primogênito da criação aqui não tem a ideia de temporal, do tempo de nascimento, mas é antes um título de honra. Esse texto não significa que Jesus é o primeiro ser criado, visto que é o Criador de todas as coisas. E existe antes de todas as coisas, mas antes uma referência a Ele como cabeça de toda a criação. Cristo recebe a mais alta honra da criação, primeiro, porque Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado. Segundo, porque Jesus tem o direito de possuir e exercer absoluta autoridade sobre a criação. E terceiro, porque Jesus recebe o privilégio de ser eleito para ocupar a mais alta posição de honra no universo. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Êxodo capítulo 4, versículo 22 diz: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Amados, no versículo 16, Jesus Cristo é a fonte da criação. Jesus é a fonte da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que é principado, que é potestade. Os anjos não têm nenhum poder a parte de Cristo. De fato, separados dele, nem poderiam existir. Os anjos nada podem acrescentar a plenitude dos recursos que os crentes possuem em Cristo. Nem os anjos maus podem separar os crentes do amor de Deus, conforme Paulo trata aos Romanos ali, capítulo 8, versículo 35 ao 39.
O culto aos anjos, portanto, é uma usurpação da glória e preeminência devidas a Cristo, conforme Paulo defende nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 18 a 19. Versículo 16 nos mostra também que Jesus Cristo é o agente da criação. E ele nos diz: tudo foi criado por meio dele. Ele é o agente do poder criador de Deus. Ele é o verbo criador, né? As galáxias, os mundos estelares, os anjos, os homens e todo o universo foi criado por meio dele. Ele trouxe tudo à existência. O versículo 16 também nos mostra, amados, que Jesus Cristo é o alvo da criação. E nos diz aqui que tudo foi criado por meio dele e para ele. Todo o universo tem uma única finalidade: render a Jesus todo o louvor e a glória. E diante dele todo o joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O universo inteiro deve celebrar a glória de Jesus. Todas as criaturas devem dar glória a Jesus e servir aos seus propósitos. Olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo vai dizer o seguinte: olha só, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Jesus Cristo é independente e maior que toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Jamais houve um tempo em que Cristo não existiu. Ele é pré-existente. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é eterno. Ele é autoexistente e autossuficiente. Ele não é dependente da criação. Ele não deriva a sua glória da criação, nem dela depende. Ele é transcendente, sem deixar de ser imanente. Ele não foi criado no tempo. Ele é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é imutável. No versículo 17 também nos ensina que Jesus Cristo é o sustentador da criação, porque ele diz: nele tudo subsiste. Jesus é o centro da coerência e coesão do universo. É Jesus quem interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química, da biologia, da astronomia. Nele vivemos, nos movemos e existimos, conforme diz Paulo em Atos capítulo 17. É Ele quem nos dá a respiração e tudo mais. O mundo, amados, tem leis, e essas leis científicas são estabelecidas por Ele e são leis divinas. As leis da natureza não têm uma existência independente de Cristo. São a expressão da sua vontade. Em resposta às orações, Ele pode intervir nas próprias leis da natureza. Cristo, sim, é o centro da coesão de todo o universo físico e espiritual. E Paulo mostra esta verdade em Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 10, quando nos diz o seguinte: de tornar
a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele é o centro. Ele criou todas as coisas adaptadas ao seu meio, ao seu habitat para a sua glória. Amados, concluindo esta exposição que o apóstolo Paulo faz da preeminência, né? Podemos dizer, da excelência de Cristo na criação, na salvação e na criação, podemos entender que todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Jesus Cristo é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Paulo usa 3 preposições para descrever a excelência de Cristo na criação. Nele, por meio dele e para ele, no versículo 16. O interessante, os filósofos gregos tinham ensinado que todas as coisas necessitam de uma causa primária, de uma causa instrumental e uma causa final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito. Então, quando olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária, porque ele planejou a criação. Ele é a causa instrumental, porque ele produziu-a. Ele é a causa final, porque ele fez tudo para o seu próprio prazer e glória. A criação, portanto, existe para dar glória a Cristo. Eu quero que você entenda que Cristo é tudo em todos, para em todas as coisas ter a preeminência. Que Deus continue na pessoa do Espírito Santo fortalecendo a sua vida. Que você continue enraizado em Cristo. E se porventura você não conhecia Cristo, esse texto mostra o que Cristo fez por você. Esse texto mostra a excelência de Cristo na obra da salvação de toda a humanidade, para a minha salvação e para a sua salvação. E o texto nos mostra que Ele nos libertou do império das trevas, né? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado, Ele nos redimiu e nos perdoou em Cristo Jesus. Tudo isso Cristo fez por mim e por você. Então Deus, Ele tem interesse na sua vida. Deus, Ele certamente quer o melhor para você. Deus oferece a salvação a toda a humanidade, mas só vão gozar desses privilégios aqueles que creem em Cristo Jesus e dedicam a sua vida para Ele. Então que Deus continue te abençoando. Meu muito obrigado pela sua atenção. Espero mais em outras oportunidades poder estar compartilhando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.